Esse perfume que a Zara acabou de relançar consegue competir com o melhor perfume da Dior? Fala pessoal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou responder a seguinte pergunta: vale a pena pagar bem mais caro em um excelente perfume quando existe um suposto contratipo que custa 5 vezes menos? Estou falando aqui hoje desse Zara aqui, é o Bergamot and Leather Spritz, perfume que foi lançado em 2021 pela Zara, mas que está sendo relançado agora em um novo frasco. E muita gente no Fragrante está falando que esse perfume lembra bastante um queridinho da comunidade perfumista, que é esse perfume aqui, o Dior Homme Parfum. Então fica até o final do vídeo que eu vou comparar esses dois perfumes aqui e vou te falar se realmente vale a pena pagar mais caro no Dior Homme Parfum ou se vale a pena economizar bastante aqui e comprar o Zara. Então bora lá começar o vídeo. Esse perfume aqui, o Bergamot and Leather Spritz, ele não é um perfume novo da Zara, ele foi lançado originalmente em 2021 nesse frasco que eu vou colocar aqui do lado, e com certeza ele fez certo sucesso, porque senão a Zara não estaria relançando ele agora, em 2025, num frasco novo. A perfumista aqui não é muita surpresa pra gente, que já conhece os perfumes da Zara, é a britânica Jo Malone, e até o mês de 2025 agora, ela já criou 56 perfumes pra Zara. Já o Dior Homme Parfum foi lançado em 2014, nesse frasco aqui do lado. Depois, em 2020, eles relançaram um perfume nesse novo frasco, que é o que eu tenho aqui na minha coleção. E em 2025 agora, o atual diretor criativo da Dior, que é o Francis Kurkdjian, ele relançou o perfume, reformulou ele na verdade, e lançou ele nessa embalagem aqui do lado. Muito provavelmente, esse perfume da Zara aqui, ele deve ter uma proposta semelhante à segunda versão do Dior Homme Parfum, que é o que eu tenho na coleção, porque essa era a versão corrente do Dior Homme Parfum em 2021, quando lançaram esse perfume aqui. E o bom é que é exatamente a versão que eu tenho, então vai ficar fácil de poder comparar esses dois perfumes. Bom, como vocês podem ver, esse perfume aqui ainda está lacrado, está na caixa ainda, e esse foi o preço que eu paguei nele, $57,90. Então eu vou abrir ele aqui agora na frente da câmera para eu poder testar e comparar com o Dior Homme Parfum. Esse é o frasco novo, do Bergamot and Leather Spritz. Esse perfume agora vem nesse frasco aqui. Esse frasco parece que está usando um chapéu, que é o mesmo frasco do Les Desjardins e do Magnificently Dubai. A tampa desse perfume aqui é imantada e é um imã bem forte, só que a tampa em si ela é bem leve, é toda de plástico. Já o frasco é um frasco de 100 ml, só vem nesse tamanho, é um frasco bem pesado, e aqui na frente tem o rótulo quadrado com o nome do perfume aqui em cima e o nome da coleção aqui embaixo, que é Zara Rain. Agora eu vou borrifar ele na fita para mostrar a qualidade do borrifador desse frasco aqui. Na fita aqui, alinhar o borrifador com o rótulo. Borrifador bem mais ou menos. Falar do Dior Homme Parfum 2020 agora. Esse frasco aqui que é bem icônico. Tampa retangular. Relativamente pesada. E tem aqui na frente as iniciais da Christian Dior. O frasco do Dior Homme Parfum também é bem pesado. Também é um frasco de 100 ml. E tem aqui o nome da coleção aqui na frente, que é Dior Homme. E embaixo a concentração dele, que é Parfum. Vou mostrar o borrifador aqui agora. O borrifador desse perfume é todo preto. Também tem as iniciais aqui em cima, C e D. E aqui na base do borrifador está escrito também o nome da coleção, que é Dior Homme, aqui em volta. E aproveitar a parede branca aqui no fundo para ver a cor do líquido. É um perfume bem laranja, bem escuro. E eu não usei muito ainda desse perfume. Vou borrifar o perfume agora na fita. O borrifador dele é muito bom, assim como de outros perfumes da Dior também. A qualidade do borrifador é muito boa. Vou colocar as notas desses dois perfumes aqui lado a lado na tela, para a gente poder ver as diferenças e semelhanças entre esses dois perfumes, pelo menos no papel. Bom, a gente vê na tela, entre os acordes semelhantes, a gente tem a íris e o couro, sendo que o couro ele é mais marcante no perfume da Zara, obviamente por conta do nome, e a íris ela é mais marcante no perfume da Dior. Inclusive, esse perfume, o Dior Homme Parfum, ele é muito famoso pela qualidade da nota de íris que eles usam aqui. Já as notas dos perfumes, a gente tem algumas notas semelhantes, além do couro e da íris, que eu já falei, tem também a nota de oud. E pelo menos no Dior Homme Parfum, esse oud ele não é animálico. Falar agora das notas diferentes desses dois perfumes. A gente tem a bergamota como nota de topo no perfume da Zara, a bergamota que também está no nome do próprio perfume da Zara, e a laranja italiana no topo
do perfume da Dior. Além disso, tem uma nota de rosa, que só tem no Dior, e outras madeiras também, como o cedro e o sândalo. Vou comparar o cheiro dos dois perfumes primeiro no papel. Desse lado aqui eu tenho o Dior Homme Parfum e aqui eu tenho o Zara Bergamot and Leather Spritz. O perfume da Zara começa um pouco cítrico, que é a bergamota, que é a nota de topo do perfume, e um pouco também da nota de couro. O couro aqui é bem agradável, ele é bem tranquilo. Senti o cheiro do Dior Homme Parfum agora. Ele é bem diferente. Já sente aqui o cheiro da Iris no começo. Perfume bem atalcado, bem mais elegante do que o perfume da Zara. Tem nota de couro aqui também. Como a gente está cansado de saber, o cheiro do perfume no papel ele não é tão fiel quanto o cheiro do perfume na pele. Então agora eu vou borrifar o perfume em cada uma das mãos, para eu poder comparar. Vou borrifar o Dior Homme Parfum na mão esquerda. E o Zara na mão direita. O borrifador dele foi bem melhor agora. Vou ver se tem alguma diferença grande do cheiro agora na saída, mas borrifando na pele. O Dior Homme Parfum, a íris dele é absurda, de cara já, de saída. Esse perfume é muito bom. Vou cheirar o perfume da Zara aqui agora, na mão direita. Eu sinto mais o cheiro do couro no perfume da Zara. O couro aqui ele é bem mais marcante, enquanto o Dior Homme Parfum já é íris. E um pouquinho da nota cítrica também. Mas a nota da íris aqui do Dior Homme Parfum, pra mim, é bem melhor, bem superior do que a nota de couro de saída aqui do Zara. Vou fazer uma pausa aqui bem rápida, de 30 a 40 minutos, daí eu volto, começo a gravar de novo para poder falar como que é a secagem dos dois perfumes na pele. O couro no perfume da Zara continua bem marcante, continuo não sentindo cheiro nenhum de íris aqui no perfume da Zara. Eu acho que é um perfume bem tranquilo, inclusive para ir para o escritório. Não acho que ninguém reclamaria se você usasse esse perfume aqui no escritório. Acho que ele é bem tranquilo. Vê a secagem agora do Dior Homme Parfum. Bom, a íris aqui do Dior continua muito marcante, muito forte. E a íris que eu sinto no perfume da Dior, praticamente inexistente no perfume da Zara para mim. Só que você consegue ver a diferença da qualidade dos ingredientes aqui, no perfume da Dior e da Zara. A íris aqui é muito boa. O Dior Homme Parfum é um perfume muito mais elegante do que o perfume da Zara. Então esse aqui eu não usaria no escritório, seria um perfume mais para sair, um perfume mais chique. Enquanto o perfume da Zara, eu acho que daria para sair tranquilamente com esse perfume aqui, e eu arriscaria pelo menos tentar ir com esse perfume para o escritório. Bom, a íris aqui do perfume da Dior tem um cheiro bem atalcado, inclusive parece um pouco com cheiro de maquiagem. Mas nesse vídeo a gente está comparando um perfume da Zara, que é de muita qualidade inclusive, com o melhor perfume que a Dior tem, que é o Dior Homme Parfum. Pelo menos a versão de 2020. Eu não consegui borrifar ainda a versão mais nova. Inclusive esse perfume aqui é o perfume favorito de muita gente que cria conteúdo aqui no YouTube. Um deles é o cara que tem um canal chamado The Perfume Guy, ele chama Sebastian, e quando ele ficou sabendo que eles iam descontinuar essa versão para lançar uma nova, o cara foi pra Europa e comprou tipo 6, 8 frascos de uma vez. Bom, esse Dior Homme Parfum 2020, ele infelizmente foi descontinuado e hoje a gente só encontra ele em sites de leilão, como o eBay. Já esse perfume da Zara está disponível agora, pelo menos aqui no Canadá, e a gente sabe que os perfumes da Zara eles começam a vender, depois de alguns meses eles somem e eles reaparecem depois de alguns anos, como é o caso desse aqui, lançado em 2021, relançado agora em 2025, 4 anos depois. Por conta disso, eu só vou poder comparar as duas versões atuais, do Dior Homme Parfum 2025 com o Bergamot and Leather Spritz da Zara, também essa versão de 2025. Esse perfume da Zara aqui no Canadá me custou $65 com taxas, isso no Brasil dá mais ou menos R$260. Eu dei uma olhada no site da Zara do Brasil, esse perfume não está disponível ainda, mas ele deve chegar no mesmo preço dos outros perfumes com esse frasco, que é R$279. Na verdade é um preço bem próximo do cobrado aqui, se fizer a conversão. R$260 que eu paguei aqui, no Brasil R$279. Já o Dior Homme Parfum aqui no Canadá tem esses preços aqui do lado, $177 canadenses para o frasco de 50 ml e $207 para o frasco de 75 ml. Isso dá R$708 para o frasco de 50 e R$828 para o frasco de 75 ml. Vou colocar aqui do lado os preços do site da Dior do Brasil. O frasco de 50 ml está saindo a R$1.055 e o de 75 ml está saindo a R$1.309. Então é bem mais caro do que se comprasse aqui no Canadá e fizesse a conversão. Eu comprei o Dior Homme Parfum 2020 no final de 2023 e na época eu paguei $280 canadenses com taxas
isso dá mais ou menos R$ 1.120. E isso foi bem antes deles anunciarem que esse perfume seria descontinuado. Ou seja, depois disso eles começaram a vender esse aqui em sites de desconto com um preço bem mais alto. A matemática que eu faço é a seguinte: esse perfume aqui é de 100 ml, eu paguei 58% a mais do que o que ele custa hoje no frasco de 50 ml. E dizem que o cheiro do perfume de hoje, de 2025, está bem inferior aos das primeiras duas versões. Então acabou que não foi um mau negócio. Mas esse perfume aqui já foi bem mais barato do que isso. Principalmente antes dele ser hypado nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. Então, depois de borrifar esses dois perfumes aqui no papel e na pele, eles se parecem? Para mim, eles parecem muito pouco. Os dois começam com uma nota cítrica, mas o Zara vai para uma nota de couro bem marcante, muito boa, diga-se de passagem. Só que o Dior ele já começa de cara com uma íris muito forte, e aquela íris continua com o passar das horas. Por ser um perfume mais elegante, por conta da íris, o Dior Homme Parfum é um perfume que é muito complicado de usar em escritório, por exemplo. É um perfume mais para sair. Por outro lado, o perfume da Zara é um perfume que eu arriscaria tentar usar no escritório. Mas se você quer um perfume da Dior para usar no escritório, eles têm opções bem melhores do que o Dior Homme Parfum. Uma delas é o Dior Homme EDT, que inclusive é bem mais em conta, bem mais barato do que o Dior Homme Parfum. Resumindo, se você procura um perfume com mais qualidade, não se importa em pagar o preço que a Dior cobra por esse perfume. Se você tem pelo menos um outro perfume que é mais versátil do que esse aqui, e está procurando um perfume para sair, eu indicaria o Dior Homme Parfum, com certeza. Agora, se você procura versatilidade, perfume que você consegue usar em diversas situações, e também não quer gastar muito dinheiro no perfume, eu indicaria o Zara Bergamot Leather Spritz. Mas para qualquer um dos dois perfumes, eu indicaria você tentar ir na loja primeiro, tentar borrifar na pele, para ver se vai combinar com a sua pele. Dá meu veredito agora, qual dos dois perfumes que eu prefiro? Dior Homme Parfum. É meu perfume designer favorito na minha coleção, junto com esse outro aqui, o Tom Ford Tobacco Oud. A qualidade desses dois perfumes aqui. Você pode inclusive ter esse aqui como assinatura para o trabalho e esse aqui para sair. 2 perfumes já bastaria. Eu não tive a chance ainda de testar a versão nova desse perfume, 2025, mas se eu achar em uma Sephora aqui perto de casa, conseguir borrifar na pele e conseguir comparar com esse aqui, eu vou colocar um comentário aqui embaixo, fixar no topo, falando como que ele se compara com a versão de 2020. E você, já conseguiu testar um desses 2 perfumes que eu falei no vídeo? Já conseguiu borrifar a versão nova 2025 do Dior Homme Parfum? Deixe aqui nos comentários qual desses 2 perfumes você achou que seria mais interessante para você. Então curta esse vídeo, assine o canal caso não tenha assinado ainda, é de graça, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.